Olá, amadas, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao terceiro trimestre de nossa amada e querida Visão Missionária. E a revista tem como tema de capa a missão da mulher dentro e fora de casa. E o texto base desse trimestre encontra-se no livro de João, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A autora nos ensina a exercermos o nosso ministério dentro e fora de casa, com equilíbrio e sensatez, e assim sermos capazes de discipular outras mulheres para cumprirem seu ministério com excelência dentro e fora de casa. Que missão maravilhosa confiada a cada uma de nós. Apesar da pandemia e seus efeitos terem gerado muita ansiedade na mulher, Jesus Cristo nos adverte para não deixarmos a ansiedade ser nossa parceira na caminhada. Leia o artigo da página 12 e aprenda a viver melhor lidando com a ansiedade no seu dia a dia. Em tempos de muitas lutas fora, que adoece por dentro, esta edição oferece um cuidado especial a você, mulher, para que, à luz da Bíblia, você aprenda a romper as grades emocionais. Página 48. A viver com humildade, página 54. O chamado ordinários de maneira extraordinária em Cristo. Assim só podia ser mulher, página 41, que é agente de transformação na simplicidade da vida cristã onde está inserida, com a feminilidade firmada em Cristo, vivendo de maneira frutífera, porque é mulher sem prazo de validade, página 31. Afinal, no reino de Deus não há aposentadoria. O chamado é para todas nós em qualquer idade. Além disso, essa edição traz ainda 3 temas importantes. O primeiro é um convite. É primavera. Vamos florescer. Página 4. O segundo é sobre o Setembro Amarelo, um movimento mundial para a preservação do suicídio. Página 34. Precisamos estar atentas para oferecer acolhimento, escuta e respeito às mulheres que estão sofrendo as dores da alma, passando por sofrimentos emocionais. E o terceiro é a respeito da violência doméstica, página 20, ainda, infelizmente, tão presente entre nós. E por fim, a Visão Missionária chega a você trazendo o programa de oração em favor de missões nacionais e artigos sobre liderança, saúde, comportamento, relacionamento, família e muito mais. Temas atuais que alcançam a mulher cristã em seu contexto de vida. Bom estudo! Senhor, Tu és o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Ajuda-nos a enfrentar os tempos difíceis e superar as dificuldades da caminhada. Faze-nos forte e guia nossos passos. Sei que em Ti estamos seguras e que já não precisamos ter medo de amar. Confiamos em Teu amor, Senhor, e por isso descansamos. Amém. Pois só as
Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho me dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador. No seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Base bíblica para o estudo de hoje. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a boa obra. Olá, amadas, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao terceiro trimestre da nossa amada e querida visão missionária. E o tema do estudo de hoje é um tema polêmico. E é um tema que é desejo de muitas mulheres serem teólogas. Então nós vamos falar sobre a teologia. E o tema é: teologia é para a mulher. Claro que teologia é para a mulher. Para iniciarmos o nosso estudo, seria bacana compreendermos o termo teologia. Tel significa Deus. Logia significa ciência. Fazendo a junção das duas palavras, nós temos teologia, que significa estudo que se ocupa de Deus. Engana-se quem pensa que teologia é só para homem, que a teologia acadêmica é só para quem tem o chamado pastoral e, no caso das mulheres, só para as esposas de pastores. Você está enganado se pensa desta forma. Teologia é para todos, uma vez que é o estudo de Deus. Se nós pensarmos que as mulheres não precisam de teologia, nós aí estaremos com um pensamento equivocado, porque nós podemos também pensar que as mulheres não precisam de Deus, uma vez que a teologia é a ciência, o estudo que se ocupa de Deus. Então não podemos pensar dessa forma, como cristãos e cristãs, que a teologia não é para a mulher. A teologia é para a mulher. Agora, a teologia acadêmica, no sentido do chamado pastoral, para nós, a denominação, é senso comum que é só para homens. Porque nós não temos mulheres como pastoras. Nós não temos o título de pastora para mulheres em nossa denominação.
Há denominações aí que já aderiram a esse título e que tem mulheres pastoras. Nós não temos. Mas isso não nos impede de estudarmos teologia. Porque nós podemos usar o que aprendemos para ensinar nas escolas bíblicas, para ensinar outras mulheres e até mesmo, irmãs, para pregar. A nossa denominação não tem pastora, mas isso não nos impede de sermos convidadas a assumir um púlpito e pregarmos a mensagem de Deus. Nós pregamos tanto para homens quanto para mulheres. Quantos domingos que os irmãos viram mulheres assumindo o nosso púlpito e pregando a mensagem do Senhor. Nós não somos pastoras, não temos esse título. Eu particularmente nem quero, não sei por que as mulheres brigam tanto para ter isso, porque é um fardo muito pesado a ser carregado, mas cada um com seus problemas, né? Eu não, particularmente não quero. Por que que nós, mulheres, precisamos de teologia? Afirma-se que as mulheres não possuem interesse em estudar teologia. Boa parte delas realmente não possui. Mas é importante você despertar esse interesse, uma vez que a teologia é o estudo de Deus e você, como cristã, necessita estudar sobre ele, necessita aprender de Deus. Eu preciso aprender de Deus, você precisa aprender de Deus. Nós necessitamos deste aprendizado. C. A teologia é o estudo a respeito de Deus, sobre o Deus que nos criou, porque nós, mulheres, temos pouco interesse nesse assunto. Amadas, fomos criadas por Deus, à sua imagem e semelhança, para conhecê-lo, amá-lo e glorificá-lo através da nossa vida. Ele se revelou a nós através de Cristo e nos deixou as Escrituras sagradas, ter conhecimento dele. Não existe outra fonte a não ser essa, as Escrituras sagradas, a palavra de Deus que nos leva, que nos conduz a conhecê-lo melhor, a conhecer o Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança. A falta do conhecimento de Deus é a origem de muitos problemas que enfrentamos. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciado a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia, aquilo que está à sua volta. Deste modo, poderá desperdiçar sua vida e perder sua alma. Glorificar a Deus deve ser o nosso maior desejo. Glorificar a Deus deve ser o meu maior desejo, o seu maior desejo. É o propósito para o qual fomos criados. Eu e você fomos criadas para glorificar a Deus. Nada mais, apenas para glorificarmos a Deus. Como que nós glorificamos a Deus? Como que eu, Valquilene, posso glorificar a Deus? Como que você que está nos assistindo pode glorificar a Deus? Amando, confiando nele, obedecendo a sua vontade. Mas como seremos capazes de amar, confiar e obedecer sem conhecê-lo? Se eu não conheço, como que eu vou obedecer? Se você não conhece, como que você vai obedecer? Você precisa, eu preciso, nós precisamos conhecê-lo. Precisamos nos aprofundar nesse ensinamento, no conhecimento de Deus, para podermos amá-lo, obedecê-lo e passar esse amor adiante. À medida em que conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos. Como filhas,
Precisamos aprofundar o nosso relacionamento com o nosso Pai. Isso se dá através do conhecimento dele. Somos formadas à medida que o conhecemos. Isso é fato, é algo natural. E para exemplificar isso, irmãos, nós temos a nossa vida aqui terrena, nossos pais terrenos. Você tem a sua mãe, o seu pai que te dá exemplos disso. Quanto mais nós conhecemos, convivemos com o nosso pai, mais parecido nós ficamos com ele, ficamos semelhantes a ele. Eu, Valquilene, tenho muito do meu pai, mas pouquíssimo da minha mãe e pai. Pareço demais com meu pai e pareço pouquíssimo com a minha mãe. Mas eu conheci meu pai e conheci muito bem. Conheci a minha mãe e conheci muito bem. E por essa vivência, por esse conhecimento, eu adquiri características deles. Tenho parte deles em mim. E assim também é com Deus. Então você precisa conhecer o seu Pai Celestial para amá-lo, para obedecê-lo, para ser parecida com ele, ser semelhante a ele, se tornar realmente a imagem e semelhança do seu Pai. Mas é aqui, ó, você precisa se aprofundar nisso. Você precisa estar firmado nessa rocha. Você precisa buscar esse conhecimento. Não estou dizendo que você precisa ir para o seminário estudar teologia, mas você pode estudar uma teologia simples, buscando aqui, participando dos cultos de doutrina, participando das escolas bíblicas, dos ensinamentos que a igreja oferece. E você vai adquirir esse conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus e o conhecimento de si sempre caminham juntos. A identidade da mulher cristã não é o que ela faz, não é o que ela pensa que é, ou o que os outros pensam a respeito dela, mas sim o que Deus determinou em Cristo. Descobrir a nossa identidade é descobrir o nosso papel, a razão da vida cotidiana circular. Não podemos negar que nós, mulheres, temos um lugar de influência na sociedade. Eu, Valquilene, tenho o meu lugar de influência na sociedade. Você que está me assistindo tem o seu lugar de influência na sociedade. Mas use esse seu lugar para influenciar bem, para dar boas influências e não para ser uma mal influenciadora, para levar a outra pessoa para o mau caminho, mas para levar para o bom caminho, para conhecer a Cristo, para viver as maravilhas que Cristo tem para ela também. Assim como você tem a alegria de fazer parte da família de Cristo, de fazer parte da família de Deus, você influenciar outros a participar dessa família, a participar desse corpo, a ser um membro do corpo de Cristo. Como mulheres cristãs que somos, repousa sobre nós a enorme responsabilidade de discipular nossos filhos diariamente, conversando com eles quando estivermos em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Quer sejamos mães ou não, somos chamadas para fazer discípulos. Discipular alguém é ensinar a obedecer aos ensinamentos de Cristo. Deus nos deu o poder de sermos instrumento dele para transmitir as verdades espirituais para as próximas gerações. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Essa é a nossa missão, de transmitirmos a verdade de Cristo à próxima geração, assim como foi transmitida a nós. Nós hoje temos as Escrituras do Senhor, temos a verdade de Cristo, porque alguém se preocupou em aprender, em estudar para nos passar essa verdade. E hoje é nosso dever, é nossa missão, como mulheres cristãs em missão, devemos passar as verdades espirituais para a próxima geração. Precisamos de teologia e uma boa
teologia. John Piper disse em sua pregação: o sentido último da verdadeira feminilidade que a teologia franca produz mulheres francas. Uma teologia forte é fundamentada nas Escrituras e transformará a nossa mente, a nossa cosmovisão e nos capacitará a exercermos nosso chamado com excelência para a glória de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deleite-se em conhecer aquele que a criou.